Então, vamos lá. A nossa palestra hoje é sobre problemas de comportamento. Meu nome é Francine, eu sou pedagoga e coordenadora da AMA. Então, para começarmos a falar sobre problemas de comportamento, eu trouxe aqui a definição de comportamento. Então, o que é comportamento? Comportamento é a interação entre o sujeito, suas atividades, as suas respostas e o ambiente. Os eventos, os estímulos. Então, nada mais, nada menos que a relação. Então, o comportamento é a relação entre duas coisas, certo? Aqui, então, a gente já sabe o que é comportamento. Agora, eu vou definir o que é problema de comportamento. Problema de comportamento, um dos itens, produz lesões para si mesmo ou para o outro. Produz danos para o ambiente. Dificulta a aprendizagem de novas habilidades. E produz isolamento na família ou na comunidade. Então, se o assistido tem um item ou mais desses itens, nós dizemos que a pessoa tem problema de comportamento. E aí, a gente traz uma bagagem aí que muitas pessoas dizem o contrário, mas eu vim aqui para tirar esse estigma. Problemas de comportamento não estão ligados ao autismo. Então, não é uma característica autista. Não é porque a pessoa tem autismo, é porque ela vai ter problema de comportamento. Se nós pararmos e pensarmos, todos nós temos problemas de comportamento. O cara fechou a gente no trânsito, a gente se irrita. A gente está com fome e o restaurante demora para entregar, a gente se incomoda. Qual que é a diferença aí entre a gente, que está com esse problema de comportamento, e da pessoa com autismo? É simples. A pessoa com autismo, ela não tem o feeling de saber, putz, eu estou irritado porque eu estou com fome, então eu vou pedir para comer. Eu estou irritado porque eu estou cansado e eu vou, então, dormir. Ah, eu quero aquela boneca. Então, ao invés de eu gritar e chorar, eu vou até o meu quarto e pego a boneca. Nós temos essa condição de pensar, está me incomodando e eu vou até lá e pego. A pessoa com autismo, ela tem esse déficit na comunicação, na interação, enfim, em várias áreas na qual o que acontece? Aparece o quê? O problema de comportamento. Pode desenvolver um substituto de comportamentos adequados ou um propósito comunicativo. Foi o que eu acabei de explicar. O recém-nascido, quando está com fome, o que ele faz? Chora. O que a mãe faz? Amamenta. Aí ela não parou de ir chorar. O que a mãe faz? Olha para ver se a fralda está suja. Ela não parou de chorar. O que a mãe faz? Dá algum remédio. Deve ser cólica. Aí coloca de bruço e fica tentando. Isso é tentativa e erro. A pessoa vai tentando. E aí, quando consegue, a mãe fala, olha, agora eu sei. Quando ele chora desta forma, é a cólica. Quando ele chora mais brando, é a fralda. Quando ele chora berrando, é a amamentação. Então, você acaba discriminando formas e a criança também acaba discriminando formas de pedir algo. O que aí o problema? É a falta de comunicação. Então, o que nós temos? Que a criança com autismo, ela acaba desenvolvendo um substituto de comportamentos adequados ou com um propósito comunicativo. 90% dos problemas de comportamento estão vinculados à falta de comunicação. A criança não sabe se comunicar e ela apresenta algum problema de comportamento. E
a motivação sensorial. Existem crianças que apresentam, quando eu falo crianças, é jovens, adultos, enfim, pessoas com autismo, existem a questão da motivação sensorial. Então, muitas vezes batem a cabeça na parede porque gostam, depois de sentir a sensação, gostam de se jogar no chão, porque a sensação de liberar da endorfina é muito boa, que de alguma forma é boa para a pessoa, para ela em si, mas prejudica uma outra parte. Quais são as partes? O corpo, o joelho, a cabeça. Então, o que nós temos que fazer? É ensinar a esta pessoa de que existem diferentes formas dela sentir esta mesma sensação, mas de uma forma que não a prejudique. E normalmente não há intenção deliberada ou planejamento. É outro estigma que eu venho aqui dizer, que quando eles apresentam problemas de comportamento, eles não ficam planejando, eles não são maquiavélicos. Não acontece isso. Muitas pessoas dizem, aparenta. Não, não é. Eles acontecem porque eles estão sob controle das nossas respostas. Nós é quem reforçamos esses comportamentos. Um comportamento, ele só é mantido, ele só permanece se nós reforçarmos. Certo? Então, eu trouxe aqui uma luz. Qual é a luz? Problema de comportamento tem tratamento. Acreditem nisso. Pode durar, o tratamento pode ser de 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, mas ele tem tratamento. Ele é tratável. Problemas de comportamento são tratáveis. E quando a gente fala do tratamento, não é medicamentoso. Um remédio, ele não ensina. Se ensinasse, nós não teríamos mais comportamentos inadequados. O remédio, muitas vezes, ele ajuda a diminuir alguma coisa. Mas quando você retira, o comportamento ele está instalado. Eu falo que é a mesma coisa de pessoas com diabetes ou com pressão alta. Você toma a medicação e a pessoa tem um controle se fizer a dieta alimentar, se fizer exercícios físicos. A mesma coisa a pessoa com autismo. Ela pode tomar um medicamento? Pode. Só que se ela não for ensinada a fazer alguma coisa, por que ela bate a cabeça? Então, eu vou ensinar ela a trabalhar o não bater a cabeça de forma funcional. Se eu não fizer isso, ela não vai aprender. Eu retiro o medicamento, vai apresentar problema de comportamento. Eu, com o medicamento, ela apresenta o mesmo comportamento. A medicação, por que a gente fala isso? Porque a pessoa ela fica dopada. E a pessoa dopada não aprende. Certo? E a pessoa com problema de comportamento também não aprende. Então, hoje, o que a gente fala? Se a criança tem problema de comportamento, a gente pode plantar bananeira. Mas, muitas vezes, ela não vai aprender novas habilidades, porque, ao invés de estar aprendendo novas habilidades, ela vai estar apresentando problemas de comportamento. E aí, o que é mesmo problema de comportamento? Tudo aquilo que lesiona ela ou o outro, tudo aquilo que ela fica dentro de casa ou ela não sai para a sociedade, tudo aquilo que inibe novas habilidades, são comportamentos dos quais isso são definidos como problema de comportamento, certo? Então, vamos lá. Qual é o tratamento? Eu tenho o quê? Um plano de ação. Esse plano de ação, ele tem 2 coisas. O meu objetivo de aquisição, então, o que eu vou ensinar para esta pessoa? Quais são as novas habilidades que eu vou ter? E o meu objetivo de redução, o que eu quero reduzir. Entendem que eu só consigo reduzir algo se eu ensinar algo para ela. Porque se ela apresenta algo inadequado, é porque ela não sabe o adequado. E se ela não sabe o adequado, quem ensina sou eu. Eles não vão chegar para nós e falar, olha, Francine, desculpa, viu? Você não me ensinou como me comunicar. Você não me ensinou a pedir pelo meu item preferido. Eles não vão. Cabe a quem? A nós.
E aí, quando eu tenho meu objetivo de redução, o que eu estou pensando no meu objetivo de redução? É o meu tratamento. Aquilo que eu quero reduzir. Então, eu quero reduzir cabeçadas na parede, eu quero reduzir chutes, eu quero reduzir gritos, eu quero reduzir eu falar palavras de desenhos. Essas palavras de desenhos também são problemas de comportamento. Porque se a criança está lá no ensino, e a professora, ou enfim, o psicólogo está tentando ensinar, e ela começa a repetir as coisas do desenho, ela não está aprendendo. Então, não está inibindo as habilidades dela? Então, se inibe, é problema de comportamento. Pensem assim, uma criança típica faz? Não. Então, ele também não vou aceitar da pessoa com autismo. Essa é a realidade. O padrão está aí. A sociedade, ela cobra um padrão. Ela cobra algo da gente. Então, se ela cobra algo da gente, a gente também vai cobrar dos nossos assistidos. Ah, mas eles não sabem. Então, vamos ensiná-los. Então, o meu objetivo de redução, ele vai me dar o que eu quero, né? Qual é o meu problema. E tendo o meu objetivo de qual problema eu quero reduzir, eu vou ter um tratamento. Tendo um tratamento, eu tenho o quê? Eu tenho o meu objetivo de aquisição. Então, vamos lá para a parte prática. A criança, o assistido se joga no chão quando eu chamo ele para fazer uma atividade. Ele não quer fazer atividade. Então, se ele não quer fazer atividade, eu tenho um tratamento. Qual que é o meu tratamento? O meu objetivo de aquisição vai ser qual? É ensiná-lo a dizer: eu não quero fazer atividade agora. Me dá um intervalo. A gente não faz isso no nosso trabalho? Nossa, eu estou cansada, espera um pouquinho. Mas eu não falo isso para o meu chefe. Olha, eu estou cansada hoje, eu vou até o banheiro beber uma água, eu já volto. Mas relaxa, viu? Eu vou terminar meu trabalho. Não, nós fazemos isso de forma implícita. Mas eles não sabem dizer isso. Então, se eles não sabem, então vamos fazer de uma forma funcional. Ele pede, entrega a figura do intervalo, ou ele me fala o intervalo, por exemplo, e ele tem os segundos deles, ou 1 minuto dele de descanso, e depois ele retorna à rotina dele. Porque eu também tenho que retornar. Então, se eu retorno, ele também retorna, certo? Então, todo comportamento ele tem uma função. O que eu quero dizer com isso? A função aqui é a causa, é o motivo. Não existe. Vamos lá, tirem outro estigma. Ah, ele está chorando. Começou do nada. Não. Lembra que comportamento é uma relação? Se comportamento é uma relação, teve um porquê, teve um antecedente. Às vezes pode ser muito sutil, mas existe. Então, dentro da função, a gente tem o quê? A origem. Então, qual é a origem desse comportamento? Aí nós temos 2 formas. O desconforto físico. Se é desconforto físico, eu vou fazer alguma coisa. Ou é a relação com o ambiente. Então, a origem ela tem dois caminhos. O desconforto físico e a relação com o ambiente. Se for um desconforto físico, o tratamento é médico. Certo? Mesmo sendo tratamento médico, existe a coparticipação de procedimentos. Deu para pegar? Vou repetir. Se a origem tem um desconforto físico, o tratamento é médico. Nossa, como é que eu consigo, Francine? É simples. Quando eu falo simples, não é que também é simples, não. É árduo. Trabalhar com problemas de comportamento dá trabalho. Entendem? Dá trabalho, a gente se frustra. Porém, nós temos que ter muito bem planejado e organizado o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, e o que nós iremos medir para que a gente tenha um antes, um agora e um depois. Porque nós estamos intervindo na vida da pessoa de forma da qual nós estamos respondendo por ela. Então, quando eu falo do tratamento médico, a gente olha e verifica, nossa, ele está batendo a cabeça na parede. Ele não batia a cabeça na parede, mas ele começou a bater a cabeça na parede. O que a gente começa a reparar? Se o nariz está escorrendo, se os olhos estão avermelhados,
Poxa, será que tem alguma relação com sinusite? Eu não sou médica, mas a gente sabe as características, certo? Então, a gente encaminha, pede para a família encaminhar a pessoa para um hospital para fazer um raio-x, para verificar se tem sinusite, para fazer exame de sangue, para colher ver se tem alguma infecção, porque dores também apresentam problemas de comportamento e irritabilidade. E aí, se existe, se é um problema devido dores, a gente também tem que ter um procedimento. Então, tem que ensinar naquele momento a pessoa a dizer que está com dor. Enfim, tem que ter um procedimento, uma coparticipação em relação ao tratamento médico. Agora, se há relação com o ambiente, é necessário fazer uma avaliação inicial da função do comportamento. O que eu quero dizer com isso? É que existem milhares formas de nós falarmos quais são os problemas de comportamento. Aqui na AMA, a gente trabalha com quais? A fuga, a esquiva, a autoestimulação e a atenção social. Então, nós temos 4 topografias de problemas de comportamento, em que nós falamos que a função é fuga. O próprio nome já diz, fuga. Ele quer fugir de alguma demanda, quer fugir da atividade, é fuga. Ele está na atividade e ele foge. Agora, a esquiva, ele não chegou a fazer atividade, mas ele já se jogou no chão. Ele não chegou ao banheiro, mas já travou e disse que não queria. Então, isso é uma esquiva. A autoestimulação, para nós, é a mais difícil. Por que é a mais difícil? Porque está sob controle do assistido. E ele sempre carrega a autoestimulação, ela vem sempre perto da autoagressão. Ele começa a se autoagredir. Quando está no outro, o outro consegue fugir, se esquiva, enfim. Mas a auto é a mais grave, porque fica sob controle da pessoa. E nós temos a atenção social, em que o simples ato de nós olharmos, o simples ato da gente fazer isso aqui, pronto, já ganhamos. Ele já ganhou a atenção social e nós perdemos 1-0 para ele. Então, nós trabalhamos com essas 4 topografias e nós embasamos os nossos tratamentos em cima deles. Então, qual é o conceito? Certo? Então, já tenho lá, eu descobri a origem do meu problema. Então, como é que eu monto o meu tratamento para o meu assistido? O procedimento de comportamento é o tratamento do problema de comportamento. Então, ele vai estar lá descrito o que é que eu vou fazer para ensinar, quando ele apresentar algum problema de comportamento, ou quando já chegou numa situação em que eu não consigo mais fazer nada. Então, a gente dividiu o quê? O procedimento ele tem que ser claro, objetivo e preciso. Claro, porque tem que ser rápido, sabe? Da gente bater o olho no papel e já realizar. Ele tem que ser objetivo. Quando a gente fala objetivo, tem que ter começo, meio e fim. Não adianta a gente fazer uma receita de bolo, cantar o canto da carochinha, que a gente vai estar perdendo tempo e o cara vai estar apresentando problema de comportamento. E preciso, porque a gente tem que agir logo, porque se nós não agirmos, pode ser que isso evolua muito mais e acabe trazendo danos para ele, para o profissional ou para o ambiente. Então, quais são os nossos componentes do procedimento de comportamento? Eu tenho um registro de frequência para o acompanhamento do desempenho. A AMA, ela busca muito isso, levanta muito essa bandeira. Através de registros. O registro é quem fala, não é o olhar do profissional. Não que a gente não acredite nos nossos profissionais, pelo contrário. Mas o que eu acho, talvez, é diferente do que o outro acha, do que ela acha. Então, o acho, a gente deixa uma questão de ponto de interrogação. Os dados, não. Está lá, se ele chutou 15 vezes, ele chutou 15 vezes. Se ele chutou 25 vezes, ele chutou 25 vezes. Contra dados, não há argumentos.
E aí nós temos o procedimento de ensino, que é onde o que eu vou ensinar, que lembra aquela questão do meu objetivo de aquisição? Então, entra lá no meu objetivo de aquisição, o que eu vou ensinar é no meu procedimento de ensino. Tem o procedimento de alerta. Opa, peraí, ele está acelerando. O que, que eu faço agora? Porque a gente sabe discriminar quando a pessoa está acelerando. Olha, ela não gosta de música alta, viu? Então, não ligue em música alta. Geralmente é isso que a gente faz. A gente acaba estigmatizando as pessoas com autismo. E aí, quem faz com que a pessoa viva no mundo dela somos nós. Não são elas. Porque a gente fica te acobertando. Não, acobertar não ensina. Nós temos que ensiná-las a. Eu posso fazer com que ela diga que não quer o som alto, mas ela vai ter, durante um X tempo, que aceitar o som alto em determinados lugares. Porque senão ela não vai no casamento, senão ela não anda no metrô, senão ela não... Enfim, milhares de coisas que acabam excluindo ela da família, da sociedade, da escola, enfim. E nós temos o procedimento de urgência. Quando eu falo procedimento de urgência, é que já está fora do nosso controle se nós não agirmos de forma bem rápida. Então, procedimento de urgência. O registro de frequência. Nós temos a medição da frequência do comportamento em diferentes situações. Eu quero medir antes. Aqui a gente chama de linha de base. É a linha de base do problema de comportamento que eu irei tratar. Eu tenho que ter uma medição. Quantas vezes ela grita, quantas vezes ela chuta, quantas vezes ela apresenta birra. Enfim, eu tenho que ter uma medição antes do meu tratamento. E eu tenho que ter uma medição durante o meu tratamento. Para quê? Para eu acompanhar, para eu verificar se a intervenção que eu estou fazendo, ela está tendo resultado. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu não vou esperar 200 dias para verificar, olha, ela não aprendeu nada. Não, pelo contrário. Eu tenho que verificar, eu tenho que medir e observar se a criança está ou não reduzindo. Se eu estou ou não conseguindo fazer com que ela aprenda um novo comportamento de aquisição positivo, adequado, para reduzir o inadequado. E a comparação inicial com a frequência atual para avaliação da eficácia do protocolo, certo? Então, aqui eu tenho, no meu procedimento de ensino, eu vou ter o ensino de comportamento alternativo ao problema de comportamento. É o esquema de reforço para evitar o problema de comportamento. Então, aqui é a pessoa, certo? Aqui, onde é que eu ensino? Quando ela está aqui, ó. Quando ela não está apresentando problema de comportamento. Não adianta, quando ela está lá jogada no chão, eu vim, olha, não pode. Não adianta, ela já se jogou no chão. O que nós temos que fazer? Antes, é antecedente. Eu tenho que planejar quais são os momentos em que eu vou ensinar ela a... Aí, não deu certo. Mesmo assim, eu fui e ensinei e ela começou a acelerar. Eu tenho que ter um procedimento do que fazer quando ela começa a acelerar. Entende? Porque a crise é aqui. Eu não quero que ela chegue na crise. Eu quero desacelerar. Então, alguns problemas de comportamento, eles evoluem para uma crise. Se eles evoluem para uma crise, eu tenho que evitar essa crise. Como? Uma evasão, uma reorganização do ambiente, eu apresento para ela a rotina novamente dela, eu pergunto o que ela quer para ela levantar e aí nós realizarmos alguma coisa e ela ganhar o que ela deseja. Enfim, eu tenho que reestruturar. Mas, como eu reestruturo? Da minha cabeça? Não. Se nós tivermos o conteúdo por escrito, a probabilidade de alguém fazer o que não deve se fazer é mínima. Por isso que aqui na AMA a gente faz isso. Tudo é registrado, tudo é prescrito, tudo é protocolado para que todo mundo siga
a mesma rotina, o mesmo critério. Senão a criança acaba aprendendo de diferentes formas e nunca aprende a reduzir aquilo que é problema de comportamento. Mas vamos supor que não deu certo. Nós ensinamos aqui, mas ela acelerou e, pum, chegou na crise. Não tem o que fazer na crise de ensinamento. A crise 1-0 para o assistido, nós perdemos. O que a gente tem que fazer é reduzir os danos, é proteger para que a criança não se machuque, não machuque o outro, não destrua o ambiente, porque ali, durante a crise, é que a gente não vai ensinar o assistido. Nossa, Francine, o que vocês fazem? A gente tem um protocolo de segurança em crises agressivas, a gente chama de PSCA. É uma forma de assegurar a segurança, é um curso que a gente oferece. E aí todos os profissionais são treinados, capacitados para estar em sala. E se tiver necessidade de fazer uma intervenção, a gente faz. Mas, aqui nesse momento, para o assistido, é reduzir os danos. Porque onde nós ensinamos é antes, quando ela está tranquila, quando ela está brincando, quando ela está jogando, quando ela está aprendendo novas habilidades, é lá que eu trabalho a minha redução. E aí, qual que é a importância da adesão do problema de comportamento, né? Do trabalho do tratamento? Profissional. Primeiro, por que o profissional? É a capacitação, o conhecimento profissional. Então, vamos olhar os dados, vamos avaliar, vamos discutir, vamos verificar se todo mundo comprou o critério de fazer da mesma forma. É uma equipe multidisciplinar, então, se o assistido tem o psicólogo, o fono, a TO, a pedagoga, todo mundo tem que falar a mesma língua. Porque, senão, ela vai fazer com o TO e ela não vai fazer com a fono, e aí ela faz com a pedagoga, mas ela não faz com a psicóloga. Geralmente, os assistidos apresentam menos problemas de comportamentos com a mãe, mas com o pai apresenta mais. Por que com a mãe menos? Porque a mãe é que fica lá, a maioria delas fica 20 horas com assistido. Então, o pai geralmente trabalha e a mãe é quem fica. Então, quando sai com o pai, é um Deus nos acuda, mas quando está com a mãe, segue mais. Então, isso é por quê? Porque eles discriminam e acabam aprendendo com quem eu posso e com quem eu não posso. E aí, na família, a gente tem que ter a ciência, então, mostrar para o pai, deixá-lo ter a ciência, a consistência e a persistência. Nós não somos ninguém para julgá-los se eles estão certos ou se eles estão errados. Nós não somos ninguém para dizer, ao invés de você dormir, tem que fazer isso com o seu filho. Mas nós somos profissionais suficientes para ouvir estes pais e dizer qual é a dificuldade, qual é a rotina na sua casa, para que a gente possa, juntos, descobrirmos um melhor caminho para evitarmos os problemas de comportamento do seu filho. Essa é a questão. Nós darmos a ciência para o pai e juntos termos esse compromisso. Então, a equipe tem esse compromisso, a família tem um compromisso. Se a escola, então, a gente vai na escola, a gente vai conversar com a escola. Mas, enfim, o que a gente precisa mostrar para as pessoas de que o problema de comportamento ele é tratado, ele é tratável e está sob nosso controle. Por mais que venha do assistido, mas é nosso controle. Então, é isso. Eu sei que é um tanto turbulento, tem muitas coisas, mas eu só queria dizer isso. Acreditem de que eles podem e devem aprender a tratar esses problemas de comportamento. No início não será fácil. O problema de comportamento ele tende a aumentar. Então, a frequência aumenta quando você está mexendo no problema de comportamento, ele aumenta, mas depois ele tende a diminuir. Tá? Certo? Muito obrigada e espero que tenham gostado.